Olá, seja muito bem-vindo. O programa Chave do Negócio já está no ar. Você assiste o programa pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET Digital, também pelo Facebook e pelo YouTube. Eu quero convidar vocês, eu sou o Reinaldo Gomes e quero convidar vocês para conhecer o que vai ser notícia no programa de hoje. Fora do mercado. Empresas demitem, mas contratam consultorias que vão ajudar os afastados a se recolocarem no mercado de trabalho. Ritmo em queda. Comércio tem sua maior queda nas vendas em julho. O setor espera fechar o ano com o pior desempenho desde 2003. Tempo é dinheiro. Apple apresenta nos Estados Unidos seu mais recente produto, o Apple Watch, misto de relógio de pulso e smartphone. O meu convidado hoje aqui no programa A Chave do Negócio é o Antônio Carlos de Figueiredo. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida, ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo, sempre ao seu lado para você crescer. O setor do comércio espera fechar o ano de 2014 vendendo menos do que em 2013. Números do IBGE mostram que naquele ano as vendas caíram 3,7%. Agora, em 2014, os economistas apontam que o setor deve crescer menos, no máximo 4%. No ano passado, o crescimento do comércio foi de 4,5%. Portanto, previsão de uma queda nas vendas de 0,5 ponto percentual em relação a 2013. Segundo pesquisa do IBGE, os motivos estão associados à piora da confiança dos consumidores, escassez de crédito e juros mais elevados. O setor aponta também que o efeito Copa do Mundo, com a dispensa de funcionários em dias de jogos, colaborou para a queda nas vendas. Resta saber se esse efeito negativo vai gerar demissões no comércio. Nós torcemos para que não haja demissões depois desse VT que a gente acabou de ver. O comércio tendo queda nas vendas aí este ano em relação ao ano passado. É claro que não encerramos o ano de 2014, mas os economistas já trabalham com uma previsão de queda nas vendas no setor do comércio. O meu convidado hoje aqui no programa A Chave do Negócio é o Antônio Carlos de Figueiredo. Ele já esteve conosco aqui em outras oportunidades. O Antônio Carlos de Figueiredo, ele é coach e também mentor de carreiras. Antônio Carlos, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Obrigado. A Chave do Negócio. Eu queria que você comentasse conosco o seguinte. Havendo demissões por conta dessa chamada, vamos colocar entre aspas, aí, crise no comércio, que conselho você dá, por exemplo, para os empresários, né, e para as pessoas aí que poderão entrar nas estatísticas de desemprego? Bem, falando para os empresários em primeiro lugar, é assim, evitem, num primeiro momento, demitir os seus funcionários. Na verdade, existe um custo muito alto de recontratação e de treinamento desses funcionários. Então, tentem evitar, né? Você pode diminuir a quantidade de funcionários, mas lembrando que nós já estamos no mês de setembro e nós vamos vir já para o final do ano. Então, eu já tive alguns casos de varejistas que ao primeiro sinal de uma crise, entre aspas, vai e começa a fazer corte na sua equipe. E aí, esse boato de crise passa, e para se preparar para o final do ano,
ele começa a recontratar as pessoas. E aí ele tem todo o processo, todo o investimento, todo o custo de processo de seleção e treinamento para essa equipe. Já para quem está se sentindo ameaçado, eu posso dizer o seguinte: as pessoas que se sentem ameaçadas é porque elas têm um nível de empregabilidade muito baixo. Essas pessoas elas precisam se preocupar em serem os melhores naquilo que faz. A empresa ela não demite pessoas que geram resultados eficazes. Então você tem que continuar estudando, continuar se aprimorando e gerar resultado para a empresa. Gerando resultado para a empresa na hora de um possível corte, ela vai preservar aqueles funcionários, aquelas pessoas que realmente são importantes para ela. São as pessoas que geram resultado. Então você se preocupe em melhorar constantemente como profissional. E o que você sugere? Reciclagens, cursos? Estudar é algo que não se deve parar. Nunca. Não importa a sua idade, não importa o cargo que você exerça, você deve estar estudando constantemente. Estudar não significa que você deva ir para a faculdade novamente, se você já fez a sua, se você já é pós-graduado. Mas estudar é você ler, você ter cultura, você entender o que está acontecendo no mercado, na sua área de atuação. Estudar. A internet está aí à disposição de todos, né? Você tem centenas de milhares de cursos gratuitos em todas as áreas. É só você procurar se aprimorar, procurar estudar, tá? E crescer profissionalmente. Usar a internet, ela é importante. Por que é importante a internet para nós? Algumas pessoas só usam para o lazer, tá? Use para o lazer, use as redes sociais para o lazer. Mas, por exemplo, dentro do Facebook, você vai encontrar grupos, né, relacionados à sua área de atuação. Grupos de engenheiros, grupos de agrônomos, grupos da área administrativa, grupos da área de produção. Participe desses grupos, troque ideias, faça network, porque numa possível demissão, isso vai ser muito importante para você também. Nós tivemos esse VT que nós mostramos aí, ele falou também a respeito de um ano com um calendário comprometido, né? Com Copa do Mundo, agora eleições que vem aí logo pela frente. De que forma que o empresário ele pode tirar como positivo para ele? O empresário, independente da sua área de atuação, ele precisa usar realmente a criatividade nesses momentos e estimular a produtividade dos seus funcionários nos momentos que o funcionário está trabalhando, tá? Não existe uma ferramenta, né, motivacional, algo que você possa fazer quando o funcionário não está presente no local de trabalho. Então, eu falo isso constantemente, que o empresário ele precisa trabalhar o funcionário internamente, dando a ele ferramentas para melhorar a sua própria motivação, a sua autoestima, a sua própria capacitação, que ele goste do ambiente de trabalho, trabalhar um ambiente para que seja favorável à produtividade. Infelizmente, nós não tivemos aí, não temos como mudar o calendário da FIFA, né? Não tem como. Tá? E a gente, em ano de eleição, é um outro problema. A cada 4 anos em eleições, principalmente as eleições presidenciais, nós temos também um clima que desfavorece a produção, desfavorece o mercado de uma forma geral. Tudo isso colabora para uma coisa chamada crise, né? Que eu ainda tenho dúvida dessa palavrinha. Eu quero chamar um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta a falar um pouquinho sobre uma pseudo-crise, que eu coloco bem entre aspas, e também sobre empreendedorismo. Eu vou chamar um rápido intervalo, volto daqui a pouco. ACM, venha fazer parte. Fortalecer pessoas, famílias e comunidades. Movimento de voluntários e profissionais com liderança no fortalecimento do ser humano. Honestidade, respeito,
responsabilidade e solidariedade. São 112 anos com foco no desenvolvimento social, educação física, educação cultural, moral e religiosa, além do atendimento social. Venha você também fazer parte da família ACM. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida, ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo, sempre ao seu lado para você crescer. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. A Apple apresentou no último dia 9 de setembro nos Estados Unidos o Apple Watch, um smartphone de pulso. O relógio da Apple é muito semelhante aos produtos de empresas rivais como a Samsung e a Sony, que já operam neste segmento desde 2013. A principal diferença é um botão físico para dar zoom na tela do dispositivo. O Apple Watch, visto de perto no pulso de uma pessoa, parece um relógio comum, com aparência de antigo. Os detalhes é que o diferencia dos demais relógios das empresas concorrentes. A Apple criou uma infinidade de pulseiras coloridas e de materiais com texturas diferentes. Apesar de ter sido apresentado no início deste mês de setembro, o Apple Watch só chegará ao mercado em 2015 e deverá custar cerca de R$ 800. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. Agora, Momento Sustentável, com Antônio Carlos Porto Araújo. Olá, hoje nós vamos falar sobre eficiência energética. A indústria percebeu que para 2014 e principalmente para a virada de 2015, há um sério risco de falta de energia. O que ela vem fazendo ou se preparando em relação a isso? Em primeiro lugar, ela diminuindo a intensidade energética, ou seja, ela tem que conseguir a mesma produção com o uso mais racional de energia, manter a mesma eficiência com menos intensidade energética. Em segundo lugar, muitas indústrias vêm investindo também em cogeração de energia, como elas podem participar da geração de energia e manter com isso uma reserva técnica de energia. Evidentemente que nessa mudança de projeto vai passar também sobre a utilização de matéria-prima, sobretudo dos recicláveis, para que ela economize na produção do determinado bem usando a matéria-prima principal. Nós falávamos, por exemplo, em indústria metalúrgica ou uma fábrica de alumínio, diminuição do uso da bauxita para cada vez mais utilização do reciclável, que demanda muito menos energia, é muito mais amigável para o meio ambiente e isso se traduz em economia financeira também para essa empresa. Na parte de desenvolvimento de projeto, isso é muito importante porque nós vamos ver uma remodelação na logística de produção. Alguns parques vão ficar mais próximos para evitar desperdícios, perda de tempo, perda também de energia, para que nas várias fases de produção daquele determinado bem haja um deslocamento e um desperdício de energia. Cada vez mais vai ser necessário, então, essa utilização de eficiência energética com menos intensidade energética. Momento Sustentável, com Antônio Carlos Porto Araújo. Então tá, Antônio Carlos Porto Araújo. Eu estou com quase xará seu aqui, Antônio Carlos de Figueiredo.
Neste bloco, eu quero falar com você, Antônio Carlos, sobre empreendedorismo. Primeiro a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a chamada, que eu coloquei entre aspas, crise. Como é que você vê? Nós estamos de fato vivendo uma crise no país? Bem, para quem tem a faixa de idade dos 50 anos para cima, dos 40 anos para cima, já deve ter passado por algumas crises, né? Agora, nós temos vários exemplos de empresas e de empreendedores que durante o momento de crise, tá, se sobressaíram, né? Usaram a criatividade. O povo brasileiro é muito criativo, tá? Eu acredito sim que nós estamos já no meio de uma crise institucional, vamos colocar dessa forma, uma crise de confiança, uma crise política, né? E eu não me lembro, nos últimos 15, 20 anos, um momento de crise institucional tão grave como agora, né? Ou seja, a perda de confiança nas pessoas que administram o país. E isso vem alavancar, aí vem no efeito dominó, né? Fazer com que o comércio, a indústria, né? Todos os empreendedores se sintam preocupados e não investem, né? Como é que eu vou investir num cenário como esse? Incerto, né? Incerto. Então, eu acredito que aí é que você realmente mergulha na crise, tá? Mas, em momentos de crise, em momentos onde você enxerga que o mercado se retrai, é a oportunidade que você tem, como empreendedor, de agredir o mercado, de lançar novos produtos, de se posicionar. Onde no mercado as empresas estão retraídas, você avança como empreendedor. Essa é uma oportunidade excelente. É uma oportunidade única. E, aliás, é isso aí que eu ia te perguntar. Que conselho você dá para quem quer empreender, por exemplo? Este é o momento? Você tem que entender que todo momento é momento de empreender. Nesse momento que a gente vive essa pseudo-crise, é hora de você pegar... as pessoas precisam empreender naquilo que elas são melhores. Ou seja, a maior parte das pessoas se sentem incomodadas em ser funcionário. Né? Todo mundo deseja e sonha ter o seu negócio próprio. A maior parte das pessoas acham que basta ter o capital necessário para fazer o investimento. Não é isso só. Você precisa, além do capital, ter conhecimento administrativo, conhecimento comercial. E para isso existem várias instituições no mercado que podem te ajudar. A própria internet pode te ajudar. Eu vou chamar um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho, vamos tomar um cafezinho e já a gente volta. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida, ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo, sempre ao seu lado para você crescer. Serviço de outplacement é contratado por companhias que auxiliam funcionários demitidos. Consultoria de outplacement é um serviço que o empregador
que está desligando o funcionário contrata e oferece como parte do pacote de benefícios da demissão. O executivo demitido passa a ter uma nova rotina que inclui avaliações, conversas com um tutor sobre mercado de trabalho e sobre como construir uma rede de contatos profissionais. Além disso, ele passa a se familiarizar com atividades que não vivia, como planejar a gestão financeira sem saber ao certo quando vai voltar a trabalhar e ter uma renda fixa todos os meses. Em algumas consultorias, o profissional tem acesso a escritório com computador e telefone. Empresas de outplacement, assim como as consultorias de carreiras, não são pagas para buscar vagas. Geralmente, os desligados cumprem 3 etapas: avaliação do profissional, preparação para que ele comece a procurar uma colocação e, finalmente, as tentativas de encontrar uma vaga. No caso dos executivos, o mais comum é encontrar programas de 6 meses. Os serviços para esses profissionais são muito mais caros. Não é uma coisa muito comum esse trabalho de outplacement, que são consultorias, como vocês viram aí na matéria, que contratam profissionais, assim como o Antônio Carlos de Figueiredo, que está aqui comigo, profissionais que são coach, master coach, para fazer com que esses profissionais trabalhem com os executivos, não só executivos, mas pessoas de todos os níveis dentro de uma corporação, possam ter uma recolocação no mercado, possam aprender a lidar com o fato de não estarem mais empregados. Como é que você vê esse trabalho de outplacement, Antônio Carlos? Olha, todo profissional, não importa em que nível, ele deveria ter acesso a esse tipo de serviço. Por que eu digo isso? Não é porque eu faço a mesma coisa, mas quando você perde o seu emprego, a primeira coisa que você sente, né, é a perda do chão, né? Você perdeu o chão, né? Você perdeu ali a sua remuneração, a sua perspectiva, né, de continuar dando qualidade de vida a você e a sua família. E então você tem ali um impacto emocional. Esse é o primeiro impacto. Ele é emocional, ele não é racional. No segundo momento, você começa a imaginar como voltar ao mercado de trabalho. E esse serviço vem ajudar esse profissional a se reposicionar, a se centrar novamente, né? Veja bem, o interesse dela tem a ver com o social? Sim, mas por trás desse interesse continua a imagem da empresa. Preservar a imagem da empresa e realmente, falando do social, ajudar um colaborador, alguém que esteve lá realmente colaborando, ajudando com o crescimento da empresa, a voltar para o mercado de trabalho. Tá? Até porque... Isso a torna como uma empresa socialmente responsável, então ela pode colocar isso no balanço social. Sim, a imagem da empresa é preservada. Lembrando que esse profissional, se ele é um profissional do alto escalão ou um profissional de nível médio dentro da organização, ele também é um formador de opinião no mercado, né? Então, dentro do pacote de benefícios da empresa, muitas delas já colocam esse serviço na contratação. Antônio Carlos, eu quero falar com você uma outra coisa que nós estamos conversando fora do ar aqui. Você tem uma opinião bem pessoal em relação ao que estamos vivendo aí, que eu costumo chamar e coloco aspas, nessa pseudo-crise. Sim. Nós estamos conversando a respeito do mercado imobiliário, né? Nós vivemos um boom, né? Um boom de acesso ao crédito imobiliário nos últimos anos. Tá? Então, os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, acabaram alavancando outros investimentos nesse
nesse mercado imobiliário. E o que me preocupa, do ponto de vista de gestor de pessoas, né, e eu já estou me preparando para isso, é que o sonho da casa de ter o seu imóvel próprio, isso foi realizado por uma gama muito grande de pessoas. Um volume, uma fatia muito grande da população brasileira. Mas, se nós viermos a conviver com inflações com 2 dígitos, por exemplo, ou com inflações na casa de 5% ao mês, 6% ao mês, nós vamos ter um caminho de volta desses investimentos imobiliários. Nós vamos ter uma crise imobiliária muito grande. Diferentemente da bolha dos Estados Unidos, 2008. O nosso mercado financeiro não trata o ramo imobiliário da mesma forma. Mas, se você ficar um período sem pagar as suas prestações, o seu imóvel vai a leilão e você vai perder o seu imóvel. Mas essa tua opinião, ela está relacionada ao momento político em que estamos vivendo? Por exemplo, você imagina que se tivermos o mesmo do mesmo, talvez melhore, talvez piore. Se tivermos diferentes gestores lá no poder da economia nacional, também possamos ter... Eu sinceramente imagino o seguinte, que quem tem um contrato, né, atrelado a qualquer índice medido pela inflação, está correndo realmente um sério risco. Um grande risco. Antônio Carlos, eu quero, a gente vai encerrar o nosso programa agora, sim, mas antes de encerrar, eu quero que você passe para aí o nosso telespectador, né, a sua forma de contato, as pessoas, empresas que querem contratar o Antônio Carlos de Figueiredo. É muito fácil me achar. Se você colocar Antônio Carlos de Figueiredo no Facebook, vai me achar. Meu telefone é 11 3423 4123. Por e-mail, você pode mandar um e-mail para antoniocarlos@infovendas.com.br ou antoniocarlos@grupoquerotrabalhar.com.br. Ok. Obrigado. Antônio Carlos, muito obrigado mais uma vez pela tua presença no programa Chave do Negócio. O programa Chave do Negócio chega ao final e eu aguardo você na próxima semana. Até lá, fiquem com Deus.